nos ajudar nesse projeto de extensão da gente e responder essas perguntas. E, a princípio de tudo, a primeira pergunta que eu começo é, na sua opinião, a psicologia jurídica é de conhecimento de muitas pessoas? É fácil você explicar para as pessoas que não têm muito entendimento o que é a psicologia jurídica? Olha, anteriormente, né, logo quando eu comecei, realmente as pessoas não conheciam. Eu também foi algo novo, né, no meu curso há 12 anos atrás, entendeu? Então, assim, era, né, algo novo. E, a princípio, né, as pessoas, lógico, não conheciam. Hoje, a psicologia jurídica ela está realmente muito, né, sendo muito falada, comentada, e as pessoas elas gostam, elas entendem, e principalmente quem tem aptidão, porque eu acho assim que mesmo que você, né, tenha a vocação para a psicologia, né, para ser um psicólogo, realmente você precisa ter também aptidão para determinadas abordagens, né? E a psicologia jurídica, ela hoje aqui em Alagoas, eu falo assim, de Alagoas, ela é muito bem reconhecida, entendeu? Nossos juízes, nossos defensores, promotores respeitam muito o técnico de psicologia jurídica. E assim, isso me deixa muito feliz. Eu falo isso muito, né, com os estagiários que estão, né, pagando essa ênfase, né? E assim, porque assim, às vezes eu vejo assim meio tristonho, chega assim, mas será que é o curso, né, que realmente está no auge, né? E assim, eu digo a vocês o seguinte, a psicologia, o psicólogo jurídico, aqui no estado de Alagoas, é muito respeitado nos tribunais, né? Muito respeitado mesmo, porque assim, são a produção de pareceres, né, o estudo do comportamento, né, enfim, né? Então isso está muito assim, esses profissionais eles estão sendo muito respeitados, ainda bem, e não é em todo o Brasil não, viu, gente? Eu estou falando do nosso estado de Alagoas. Muito bem. E o que é que você acha que falta para os psicólogos em gerais, né, fugirem dessa área tradicional da psicologia, que é a área clínica? O que é que você acha que falta para os psicólogos se interessarem mais por essa área? Então, é a questão da informação mesmo, porque assim, hoje a gente tem um leque, né, de áreas que a gente pode seguir, e assim, e a psicologia é apenas um de muitos que existem, né? Antigamente a gente trabalhava só, né, na área escolar, clínica, né, ou de saúde hospitalar, né? E hoje tem assim inúmeros, né, inúmeros caminhos que a gente pode seguir com a psicologia. Talvez essas informações, né, isso que eu estou fazendo, né, nesse momento seja, né, uma via de conhecimento, de realmente valorizar, né, todos esses cursos, essas ênfases, essas especializações, enfim, né, que a psicologia tem, né? Hoje, o curso de psicologia é um curso promissor, né? Antigamente não se via isso com tanta, vamos dizer assim, com tanto entusiasmo, né? E eu me lembro que quando eu falei que gostaria de fazer psicologia, e as pessoas ao meu redor, né, ficaram mais psicologia, não sei o quê, aí, né? Eu digo, minha gente, olhe, é o que eu quero fazer e ponto, entendeu? Eu vejo que eu tenho vocação para isso. E aí, assim, né, a gente sabe que não é fácil, que o caminho não é fácil, mas quando a gente realmente gosta da área, por isso que eu falo muito nessa questão da aptidão, a gente consegue se destacar, né? E os psicólogos jurídicos aqui em Alagoas, pelo menos onde eu passo, não é? Onde eu conheci, né? Nas várias que eu passei, ele é bem valorizado. Entendi, entendi. Agora,
adentrando mais nessas áreas de atuação, queria saber, assim, é necessário uma especialização específica para essa área ou só a formação na psicologia já pode ser como um aval para que a gente possa atuar nessa área jurídica? Então, eu confesso a você que eu estou ainda cursando a especialização, mas já trabalho na área jurídica já faz um bom tempo. Já tem, acho que vai fazer 10 anos, entendeu? E assim, eu senti a necessidade, não pela experiência, porque assim, o conhecimento a gente adquire também com experiência, né? Mas assim, pela a necessidade de o mercado estar exigindo, você está entendendo? Lógico, como eu disse a você, a gente ingressa como psicólogo, a gente adquire experiência, né? Mas cada dia mais o mercado exige que a gente realmente tenha, né, aquela especialização documentada de psicologia jurídica e outras áreas, entendeu? Entendi sim, Denise, entendi sim. Oi, pode falar. atualmente a sociedade tem acesso a um psicólogo jurídico quando a demanda judicial requer a atuação de um? Tem a sociedade, porque, na verdade, né, o psicólogo jurídico ele está muito vinculado a, a, ao júri, né, às instituições. Então, assim, quando há a necessidade do trabalho de um psicólogo jurídico, da atuação de um psicólogo jurídico, ele é realmente ele é respaldado, você está entendendo? Assim, as pessoas, as instituições, os magistrados, os promotores, eles recorrem, né, ao psicólogo jurídico para poder, né, ter vamos dizer, para poder atuar naquela situação, né, que requer o caso, entende? Sim, então, na sua opinião, os servidores e magistrados têm conhecimento da importância do psicólogo jurídico? Com certeza, tem sim. E o que você vivencia? E muito respeitado, somos muito respeitados. E o que Sim, você pode perguntar. vivencia no seu dia a dia, no sistema, dos policiais penais? Deixa eu te explicar. Eu trabalho, né, com a medida socioeducativa. Então, a política da medida socioeducativa, ela é totalmente diferente, né, da política penal, que é lá do sistema prisional, aonde os agentes penais, ou seja, hoje, que é polícia penal, né, eles trabalham. Nós trabalhamos na medida socioeducativa, onde nós temos agentes socioeducativos, e a nossa política é de socioeducação. A única similaridade é a privação de liberdade. Mas, assim, a gente trabalha com a educação, entendeu? E, lógico, né, pela evolução, né, ou pela mudança de perfil dos adolescentes da década de 90 para cá, né, que quando foi instituído o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente precisou aprimorar a segurança, entendeu? Mas o nosso trabalho ele é muito mais pautado na educação, né, que é exatamente a socioeducação, educar para retornar para a sociedade, entendeu? Me faça essa pergunta antes, porque assim eu te expliquei, mas me repita a pergunta, por favor. Fiz uma explanação do que era o trabalho, né? Você quer falar sobre o que o agente socioeducativo desenvolve? É isso? Não. Se eles, como a inclusão de um psicólogo poderia ajudá-los a lidar com as demandas que chegam diariamente. O que eu quero dizer é o seguinte, é que não, eu entendi. O psicólogo do outro lado, não do lado do infrator, mas do servidor. Entendi. Olha só. A gente, né,
trabalha com, como eu disse a você, a gente trabalha com a medida socioeducativa e a gente tem toda uma política voltada para o adolescente, né, que comete o ato infracional. Então, os nossos profissionais, eles são contratados, não é, para atuar exatamente com esse adolescente. Ou seja, na questão do servidor, né, a gente tem, para você ter uma ideia, só para ficar assim claro, a gente tem uma equipe de mais de 20 psicólogos. Eu estou falando assim, mais de 20, porque vão ser inauguradas mais 2 unidades e a gente está em processo de contratação de mais psicólogos para poder fazer parte dessa equipe. E aí, o nosso psicólogo, ele trabalha diretamente com o adolescente, entendeu? Cada unidade, nós temos 13 unidades, com mais 2, vamos ficar com 15 unidades, tem uma equipe multidisciplinar, onde o psicólogo faz parte dessa equipe, né, para produzir as avaliações e acompanhar esse adolescente no momento em que ele está cumprindo medida socioeducativa. Em relação aos servidores, né, a gente tem uma equipe menor de psicólogos organizacionais que fazem parte dessa dinâmica, entendeu? Que é voltada mais para o servidor. Os nossos psicólogos, né, jurídicos que produzem, que existem psicólogos jurídicos e não, entendeu? Produzem, o trabalho deles é produzir uma avaliação, né, a cada 6 meses, junto com uma equipe multidisciplinar, né, que faz parte o advogado, o assistente social, o médico, o dentista, enfim, a equipe inteira de saúde e a equipe inteira de educação. Então, a equipe de educação, a equipe de saúde, junto com psicólogo, assistente social e advogado. E aí, a cada 6 meses, eles produzem uma avaliação que é encaminhada para o judiciário, né, para o judiciário entender como é que está a evolução desse adolescente. E aí eles avaliam, né, fazem essa avaliação, né, e mandam, né, o resultado, se o adolescente ele merece uma progressão, ou seja, uma medida em meio aberto, ou se ele continua em manutenção, né, que são de até 3 anos. Ficou claro, gente? Sim. Ficou. Sim. Posso ir para a próxima pergunta? Pode sim. Bom, na sua opinião, de que forma o trabalho conjunto com a psicologia e o direito poderia trazer benefícios à resolução desses conflitos? Então, você está falando de um profissional só ou você está falando da equipe? Junto com a equipe. Como que ele vai... Sim. Como que ele vai nortear esse trabalho? Então, extremamente importante, entendeu? Porque, assim, dentro desse contexto da justiça, né, existe o técnico, que é aquele que está apto as questões processuais, a técnica mesmo, né, em relação a tudo que envolve o direito, e o psicólogo, que é o técnico que está voltado para essas questões comportamentais, né, essas avaliações, enfim, a progressão ou a questão mesmo né, quando ele regride, enfim. Então, juntando, né, os 2 técnicos, com certeza o trabalho ele é muito mais eficiente, muito mais eficaz, porque é como se fosse um complemento, entendeu? Em relação à técnica processual, né, e à técnica comportamental. Entendeu? Ficou claro, gente? Olha, podem me puxar aqui as orelhas, viu? Se vocês não entenderem. Deu para entender, sim. Deu, né? Joia. Eu vou para a última pergunta, tá? Para a gente encerrar.
Para a senhora, nos conte um pouco da sua rotina do dia a dia no sistema e como funciona a SUMESE. Certo. Vamos lá. Eu sou psicóloga, né, mas eu estou exercendo a função de gestora, né? Então, somos uma superintendência assim, bem grandinha, né? Temos quase 1.000 servidores, né? No momento, nós estamos com uma demanda menor de adolescentes. Hoje, nossa média de adolescentes está em torno de 200 adolescentes, em média. Nós já tivemos 338, né, que foi nosso recorde, de acordo com a visão, né, multidisciplinar e também, né, da sociedade, não está havendo tanta reinteração, ou seja, a reinteração é a reincidência, né, porque a gente tem que ter uma linguagem bem diferenciada em relação à medida socioeducativa. O trabalho ele tem sido eficaz, né? Então a gente tem diminuído a chegada, né, o retorno dos adolescentes, por a gente, né, desenvolver realmente um trabalho, né, muito focado, né, na recuperação desses meninos. E aí isso para você ver, né? Assim, é uma superintendência enorme que tem 13 unidades e nós vamos ter 15 unidades hoje com a demanda em média de 200 adolescentes. Então são muitos profissionais que envolvem segurança, que envolve técnicos, que envolve pedagogos, né? Enfim. E assim, o trabalho de socioeducação, ele é um trabalho assim bem difícil, porque você imagine, né, que um adolescente já dá trabalho só por ser adolescente, né? A gente sabe que aquele momentozinho que o adolescente está, né, com dúvidas, que aquela instabilidade emocional, que existe também, né, uma alteração fisiológica, né, em relação aos hormônios e tudo, que deixa a agressividade mais exacerbada. E aí você imagine esse adolescente, né, privado de liberdade. Então, assim, que veio de um ambiente que realmente não foi muito, vamos dizer assim, saudável, né, para a construção da personalidade dele e para a educação, porque faltou referências, entendeu? Porque faltou educação mesmo. Eu falo das duas educações, né? Que é a educação familiar, aquela que a gente, né, transmite valores, e a educação escolar, né? Porque geralmente esse menino abandona a escola, né, em torno de 11 anos, né? Enfim, os pais geralmente estão trabalhando, o menino fica muito só, né? Às vezes, na maioria das vezes, falta a referência paterna, que é a referência masculina, e aí esse menino encontra, né, principalmente quando a gente fala na maioria, sabe, gente, na periferia, o traficante, né? E o traficante ele aborda esse ainda criança, né? Não adolescente ainda, porque a adolescência ela é considerada a partir dos 12 anos, aborda essa criança entrando na adolescência, e aí a gente perde essa criança, esse adolescente, né? Ele, a partir de 12 anos, ele passa a responder criminalmente. E chega para a gente, né? E aí você imagine como é difícil o nosso trabalho, né? Desconstruir tudo que ele aprendeu ali, né? Inserir valores, fazer repensar, né, as atitudes, ensinar. E quando eu falo ensinar, é ensinar realmente o básico, a educação doméstica, de casa, entendeu? Que lógico, isso são casos pontuais, não é casos assim, né, de maioria, mas até ensinar como usar um banheiro, ensinar como escovar o dente, ensinar tudo
né, que uma criança, né, e um adolescente teria que ter tido ao longo da sua evolução. Né? Então, desconstruir isso. E outra, um agravante é, assim, a falta de limites, né? Porque realmente a falta de limites é uma coisa assim, né? Até porque o que mostra, né, assim, o que a gente percebe é o motivo, né, dele ter chegado ali, né? Não ter pensado nas consequências, enfim. Então, o nosso trabalho, ele é realmente muito árduo, né? Mas a gente tem alguns resultados muito positivos, né? A gente, em 2013, fomos considerados a pior medida socioeducativa do Brasil, inclusive com interdição de unidades, né? Então, até 2016, 2017, assim, estava bem complicado, entendeu? Porque a gente realmente precisava organizar a instituição, né? E aí nós conseguimos organizar e tinha fugas quase todos os dias, né? E assim a gente completou em agosto 3 anos sem fuga, né? Então isso é um resultado assim excelente, entendeu? De realmente fazer história, porque em nenhuma unidade no Brasil ficou 3 anos numa medida socioeducativa um adolescente sem tentar fugir, entendeu? Então, a gente vê que todo o trabalho pautado como psicólogo é importante, como, gente, olha, o psicólogo é extremamente importante nesse processo, entendeu? É uma coisa assim, a gente precisa demais desse profissional, né? Como o psicólogo faz a diferença, né, na condução da medida desses meninos, né, nos atendimentos, no entendimento do comportamento, na informação que o psicólogo passa para aquele agente que não está entendendo, né, que aquele adolescente está agressivo por causa de, entendeu? Que aquele adolescente está... você imagine um adolescente, né, com todas essas características que eu falei para vocês, ficar privado de liberdade, entendeu? Então, assim, vocês imaginam, então, tem momentos de muita ansiedade, tem momentos de muito descontrole, né, deles em relação a essa questão, ainda quando estão ali repensando as suas atitudes, né? Então, assim, é um trabalho, assim, eu sou suspeita a falar, entendeu? Porque realmente é um trabalho assim. Por isso que eu gostaria que vocês fossem presencialmente, para vocês conhecerem, né, de fato, porque para vocês sentirem, né, o ambiente. Anteriormente, aconteciam muitas torturas, acontecia muita violência, né? Eles ficavam dentro dos alojamentos muito tempo, então assim não tinha muito o que fazer, né? Então, a partir do foco, a partir do momento que a gente começou a focar exatamente na socioeducação, a gente viu resultados. E assim, a gente tem até ex-socioeducandos que são nossos colegas de trabalho, né? Que eu acho isso fantástico. A mudança que foi proporcionada na vida desses meninos e ele hoje, né? Alguns trabalhar conosco, né? Adquirindo, dividindo essa experiência, entendeu? Então, assim, é por isso que eu convido vocês, um dia que vocês puderem, né, comparecer, para vocês conhecerem de perto, né, o trabalho que é feito com esses adolescentes. E a gente agradece muito a disponibilidade sua, não só da entrevista, como desse convite. Uhum. Vou ficar muito feliz em recebê-los, né? Todos que participaram. A psicologia jurídica é de conhecimento de muitas pessoas? E muitas pessoas, você fala acadêmicos ou do Não, público da sociedade público geral. É relativamente uma, digamos, ciência, né, nova. É uma área da psicologia
nova, relativamente nova. Então, ainda não é de conhecimento de tantas pessoas como deveria, mas já está bem mais difundida do que na época, por exemplo, que eu fiz psicologia. Quando eu estudei, eu tinha uma disciplina. A sua disciplina é eletiva de psicologia jurídica? Não. Não, essa desse trabalho é de projeto de pesquisa, né? Ah, É tá. prática integrativa. Porque hoje, acho que na grade curricular de vocês já tem a disciplina psicologia jurídica, Sim, né? já tem. Na época que eu estudei, eu terminei em 2003. A gente era eletiva, era facultativo, fazia quem tinha interesse, assim, a gente nem, eu não fiz, por exemplo, na época eu não fiz. Então, comparando, né, com quase 20 anos atrás, já está bem mais difundida, mas ainda não é tão conhecida pela sociedade de um modo geral como deveria, digamos assim. Ok. Quais são as áreas de atuação dos psicólogos nos fóruns? Olha, lá eu posso falar da realidade daqui de Alagoas, né? Tem alguns estados do país que o psicólogo atua já em diversas varas. Mas aqui em Alagoas, esse concurso que eu fiz foi em 2012. Eu fui chamada em 2015. Foi o primeiro, para você ter uma ideia, é o primeiro do estado de Alagoas. É o primeiro do Tribunal de Justiça de Alagoas. Nunca tinha tido concurso para psicólogo no Tribunal de Alagoas, no Tribunal de Justiça de Alagoas. Já tinham psicólogos atuando lá, mas eram psicólogos que faziam parte ou do município ou do estado e eram cedidos para o tribunal, entendeu? Mas concurso para fazer parte do quadro mesmo, fomos nós que entramos, fomos 6. E assim, entrou um número bem inferior ao que é necessário. Então, aqui no estado de Alagoas, a gente trabalha basicamente nas áreas de família. O setor que eu trabalho está ligado a uma vara de família. Aí tem psicólogo no juizado da violência doméstica, que aí trabalha com mulheres, né, que sofrem violência doméstica. Tem psicólogo na 28ª Vara, que é da infância e da juventude. E lá no fórum tem um setor de psicologia, que só tem um psicólogo, que não dá conta, que é para atender todos os casos que são encaminhados pelas áreas. Então, por exemplo, na área criminal, aqui a gente praticamente não tem psicólogo, tem pouquíssimos psicólogos atuando, porque, como eu falei, né, entrou um número pequeno e esse setor de psicologia que atenderia todas as demandas, que era para ser uma equipe maior, com psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, que aí ia atender todas as demandas, mas não dá conta. Então, acaba ficando muito focado nos processos de família, entendeu? Os processos que são encaminhados para avaliação de guarda, alienação parental, que são encaminhados pelas áreas de família. Tem até processos de abuso sexual na infância, que aí já é criminal. Mas, geralmente, o processo inicia numa vara de família, é encaminhado por uma vara de família. Mas eu acredito que tem crescido, né? Assim, a gente tem conseguido ampliar. Inclusive, foi aberto um edital recentemente para peritos, eu acho que é para peritos, que aí é para as pessoas se cadastram, não sei se vocês tiveram conhecimento. E depois eu posso até mandar o link para você entender. E aí são psicólogos que já estão formados, né, que podem se cadastrar
e podem ser chamados por algum juiz para atuar em determinada demanda. Entendeu? Ótimo. Está ficando claro? Sim, muito claro. Tá sim. E você acredita que os psicólogos se interessam pela área? Tem crescido bastante o número de psicólogos que se interessam. Assim, eu digo isso porque a gente lá tem campo de estágio, né, no setor que eu trabalho, e aí o contato que a gente tem sempre estagiários. Assim, não é um número ainda tão significativo, se você for comparar com as outras áreas da psicologia, que são, digamos, mais tradicionais. Mas acho que tem crescido bastante. A gente tem percebido o interesse dos alunos que estão saindo agora da academia. Os alunos que a gente supervisiona lá como estagiários trazem essas informações, né? Tanto do interesse deles como de outros colegas. E os professores também, que a gente tem contato, que querem mandar alunos para estágio. Só que como lá a gente recebe 2 alunos da UNIT e recebíamos alunos do SESMAC também. Você é de onde, do SESMAC? Isso. Nós recebíamos alunos do SESMAC com o professor Maurício, mas depois que ele saiu, esse estágio que era um curricular, eu acho, só que passavam só 3 meses. Aí, o contato com esses alunos, a gente começou a perceber que existe um interesse. Com os profissionais já formados, eu acredito que muita gente que ainda está... É uma coisa que ainda está meio em processo, justamente por conta da formação, que a gente não teve muito, assim, não é uma área que é tão estimulada, e por falta de conhecimento mesmo, às vezes, da área. Mas eu acredito que tem crescido o interesse dos profissionais, tanto de alunos que estão terminando, que estão ainda na graduação e estão terminando, quanto de profissionais. Mas como também o campo não é tão vasto, né, como não abre muitas oportunidades, as pessoas acabam não indo. Mas eu acredito que nesse edital que foi lançado agora para inscrição, muita gente se inscreveu. Sim. Para atuar como psicóloga jurídica, é necessária alguma outra formação, alguma especialização? Não. Quando você se forma como psicólogo, né, você é bacharel em psicologia, você pode atuar em qualquer área da psicologia. Agora, assim, não é necessário. É obrigatório, você vai entrar, por exemplo, o concurso que eu fiz não exigia nada, não exigia uma especialização em psicologia jurídica, por exemplo. Inclusive, eu nunca fiz especialização em psicologia jurídica, eu fiz em avaliação psicológica, depois que eu entrei no fórum. Mas a gente tem que correr atrás de muito conhecimento, porque o que a gente vai trabalhar na área jurídica, a gente viu muito pouco no universo acadêmico, mas não é obrigatório que você tenha, entendeu? Mas hoje já existem algumas especializações de psicologia jurídica que são muito boas, recomendadas. Eu vim de uma área, antes de ir para a área jurídica, eu era da área organizacional. E assim, eu tive que fazer muitos cursos, estudar bastante, participar de bastante congresso, porque é uma área que conversa muito com direito, né? Então, a gente tem que ter um conhecimento básico de algumas coisas de direito, Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente na área que eu trabalho, que é ligada a uma vara de família. Direito de família. Então, a gente tem que estar atento a essa linguagem do direito. Mas obrigatório para entrar não é. Mas você vai sentir necessidade de ter esse conhecimento quando você começa a atuar. Entendeu? Entendi. Alzeni, você acredita que os magistrados e os servidores do judiciário, eles têm a consciência da importância do psicólogo na resolução dos conflitos? Olha, cada vez mais.
assim, a vara de família, o setor que eu trabalho está ligado à vara de família, 22ª vara, a juíza é a doutora Ana Florinda. Ela valoriza muito, inclusive lá nós temos 3 psicólogos no setor, porque assim, foi uma luta dela, né, de conseguir esses psicólogos para o setor dela. Aí eu acho que cada vez mais, mas ainda muito menor do que deveria, porque a gente precisava ter, como eu falei, um setor de psicologia com equipe que desse para atender toda a demanda. Assim, às vezes é encaminhado um processo para uma avaliação psicológica de uma criança de guarda ou de alienação parental e fica um ano lá sem conseguir fazer porque a demanda é muito grande. Das outras áreas, desse setor que eu estou falando, né? Não do meu. Mas eu acredito que cada vez mais a gente tem visto os magistrados, os servidores, mas é muito, mas comparado ao universo da psicologia de outras áreas, ainda é muito pouco, sabe? Sim. Mas está caminhando, tem cada vez mais, e principalmente esses juízes mais novos que vão entrando, eles já vão entrando com essa consciência dessa necessidade, até de outros profissionais, como assistente social, pedagogia, pedagogo, acho que tem crescido. Ainda a passos um pouco lentos, mas acho que a gente vai chegar lá. Para além de fóruns e varas, quais outras possibilidades de atuação na sociedade o psicólogo jurídico pode atuar? Pode atuar em delegacias. Aqui em Alagoas, eu acredito que não tenha. Pode atuar na promotoria, que não faz parte do fórum, né? Não é nenhuma vara, o Ministério Público é um setor à parte. Defensoria Pública. E pode atuar em outros órgãos que conversem com a Justiça. Por exemplo, até na assistência social, você pode ter um psicólogo que tem uma base jurídica. Mas, assim, não é hoje a realidade da gente, né? A gente não tem, mas pode. Tanto que tinha aluno de psicologia jurídica que fazia estágio nessas áreas. Pode atuar nos presídios, o psicólogo que atua no presídio, ele também deve ter essa fundamentação da psicologia jurídica. É mais ou menos nesses lugares, assim. Hoje, o fórum, ele, recebendo uma demanda de alguma parte que for para alguma audiência, algum júri, e ela necessite ter um atendimento de urgência, é possível hoje? Um atendimento de urgência com psicólogo? Sim. Eu acredito que não. Assim, é muito difícil. Assim também teria que ver que tipo de atendimento é esse. Porque todo o atendimento da gente é pautado nos processos que já existem. Entendeu? Então, tem uma demanda de processos, cada vara vai ter a sua. Por exemplo, a vara da doutora Ana, que é a coordenadora do setor que eu trabalho, ela atende uma vara de família, né? Então, trabalha com muitos casos de divórcio, guarda. Às vezes, quando ela vai atender uma criança, por exemplo, ela chama um de nós, uma psicóloga lá do meu setor, para conversar com a criança, dependendo da demanda. Mas, assim, isso não é uma rotina. Ela se sente segura em fazer aquele atendimento com a criança, com um psicólogo presente, e ela faz isso porque ela dispõe de psicólogos no setor dela, na vara dela. Mas outros juízes, por exemplo, não têm não faria isso porque não tem esses psicólogos na área deles, entendeu? Entendi. Então, no setor médico hoje não dispõe. Não, no setor médico a gente tem psiquiatra, mas a gente não tem psicólogo. Certo.
Porque aí sim, e também no setor médico, são atendimentos para os funcionários, para os servidores. Às vezes, se chegar uma pessoa e estiver passando mal, eles podem até fazer esse atendimento, mas não é o objetivo. O objetivo do setor médico é para atender os servidores do Tribunal de Justiça. E tem psiquiatra, mas não tem psicólogo. Ok, entendi. Mais alguma coisa?